E aí, tudo bem? Tudo bom? Prazer, Luiz Alberto. Prazer te entrevistar. Prazer é meu. É bom quando eu entrevisto um dos meus ídolos da TV. Isso é tão legal. Legal, pô. Imagina, é um prazer, pô. É muito bacana. Assim que é bom, né? A gente bater papo, trocar ideias boas com quem a gente gosta, né? Exatamente, exatamente. Te receber aqui na minha casa e entrar aí na sua casa. Né? Isso vê se eu estou na posição certa aí do enquadramento, vê se está bom aí, tá direitinho. Eu estou baixinho pra caramba, rapaz. Eu tenho mais uma almofada, eu estou muito baixinho. Eu estou muito baixinho. Eu não sou alto. Você está onde? Você está em São Paulo? Estou em São Paulo. Legal, bacana. Você mora no Rio, né? Moro no Rio. Mora no Rio. Vamos lá. Olha só. O esporte, o taekwondo, perdeu um campeão olímpico. Mas aí a gente ganhou um excelente de um ator. Como é que sua carreira se desvia assim? A carreira olímpica maravilhosa, já tinha participado de 2 campeonatos mundiais. E aí o cara vai por um caminho totalmente... Isso foi graças à irmã Kênia. Exatamente. Você está por dentro, você está sabendo de tudo. Exatamente. A gente tem que fazer uma pesquisa, senão a gente dança. Graças à Kênia. Kênia, quero te agradecer aqui, em público, por ter trazido para a gente esse cara. Eu sei que o pessoal do Taekwondo, mas do qual você é embaixador também. Exatamente. O pessoal do Taekwondo não ficou muito satisfeito, mas, em compensação, Ricardo Washington viu. Parece que no meio de 1.000 pessoas, ele falava assim: prazer em conhecer, pode ir embora, né? Caramba, você viu isso tudo? Onde é que você viu isso, cara? Prazer em conhecer, vai embora. Mandou o cara da sua esquerda embora. E prazer em conhecer, mandou o cara de sua direita embora. Exatamente. E aí começa a saga de Murilo Rosa, para o nosso deleite, foi para o Rio de Janeiro fazer tablado. Foi tablado, né? Sim. Tablado, Maria Clara Machado. E aí, enfim, você nem pensava em ser ator, né? Cara, que introdução boa, cara. Que legal. Pô, tá vendo? Você fez o dever de casa direitinho, hein, bicho? Isso. Que legal, cara. Pô, exatamente isso. Pô, obrigado por essa introdução aí. Bom prazer falar com vocês. É isso, cara. Eu acho que a minha vida, e eu acho que a vida de uma forma geral, as coisas mais mágicas que acontecem é quando elas não são esperadas, né? É quando você tem, de repente, um desvio de um caminho aí, e, de repente, esse caminho se torna um caminho mais interessante, ou um caminho forte, ou um caminho poderoso, né? E foi isso que aconteceu. Eu, assim, na minha família não tinha vamos dizer assim, nenhuma ligação com teatro, né, cara? Não tinha essa... Eu tive uma infância em Brasília muito comum, né? Muito simples, e moleque de rua brincando, curtindo, aproveitando a vida. Moleque de rua agitado. Saindo atrás dos amigos. Bem agitado. Sua prima, bem agitado. Bem agitado mesmo, cara. Mas isso tudo, essa infância toda que eu tive, agitada e longe dos palcos, é um grande material para a minha vida hoje como artista. Entendeu? Exatamente o que eu ia isso para você ver, quer dizer, tudo pode ser usado a seu favor. Qualquer que seja a sua história, ela vai ter elemento suficiente para te colocar num lugar melhor, sem dúvida. Então, para mim foi isso. Para mim, assim, quando eu comecei essa história toda e foi chegando de Cabo Frio, né? E a minha irmã, a Kênia, como você falou, me indicou esse teste que ia ter lá no Dulcina, na Faculdade Dulcina de Artes Cênicas, mas na verdade era um teste para a Rede Globo. Foi isso, eu fui sem... nem pensava em ir. Aí, à noite, na hora de dormir, que eu falei, eu vou. Aí, no dia seguinte, fui lá, comprei uma blusa nova, né? Peguei o carro lá do meu pai e fui para lá. Então, e as coisas aconteceram, né? De uma certa forma, aquilo foi um impulso. Aquele momento ali eu estava fazendo faculdade de educação física.
Mas você não contou que você deu um ninja do segurança. E passou pelo... Não pode contar essas coisas. Você deu um ninja no segurança e passou pelo buraco. Eu dei uma volta ali para entrar no teatro, né? E, enfim, eram alunos da faculdade. Desculpa eu contar. Não, pode contar, imagina. Eu já contei essa história também. Mas foi assim, eu acho que aquele momento ali, ele foi importante. Na verdade, aquilo era um teste de cadastro. Era uma coisa que nem deveria ter a importância que teve, né? Tinha 1000 pessoas lá na porta, saiu aqueles anúncios na televisão, eu lá sem saber o que é isso aqui mesmo. Depois que eu descobri que aquilo ali eram alunos da faculdade que iam fazer aquele teste. Então, era um teste de cadastramento, mas para você ver, né? Era uma outra época, né? Um outro momento, né? Em que tudo era uma grande novidade, ainda mais Brasília, né? Uma cidade se tratando de Globo, né, nessa Exatamente. Época. Brasília era carente de grandes novidades. Então aparece uma coisa lá, mesmo que não era importante, mas foi importante para mudar a minha vida. Exatamente. Eu estou gripado, tá, gente? Peraí. Eu também, pai. Tô levantando hoje. Ai, meu Deus. Estou tomando antibiótico. Eu cheguei de Gramado agora há pouco e tomando aqui antibiótico, né? Mas, voltando a Brasília, assim, aquilo foi o suficiente para mudar totalmente a minha vida, né? Porque ali eu tive um prazer absoluto em estar fazendo o que eu estava fazendo, né? Eu recebi aquele texto, fui para minha casa, e meu pai começou a brincar comigo lá, me dirigir, né? Tudo de uma forma muito leve. Então, no dia seguinte que eu fui fazer o teste, dentro da minha limitação, foi ótimo, não errei o texto, foi tudo certinho. E a partir daquele momento ali, eu falei assim, peraí, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu acho que... Eu ainda muito novo, né? Eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu segui como eu sigo sempre, né, cara? Aí eu vou igual um furacão, né, na minha intuição. Aí eu, na hora, já tranquei a faculdade de Educação Física e fui fazer faculdade de Artes Cênicas lá no Dulcina. Fiz um curso durante, eu acho que mais de 6 meses. E foi nesse curso, com Humberto Pedrancini e com Jesus Vivas, que eu falei assim, opa, peraí. É isso que eu quero fazer na minha vida. É isso que eu quero. Eu quero ser ator. E também foi rápido, né? E aí eu decidi ir para o Rio de Janeiro. Em abril de 92, eu já estava me mudando para o Rio de Janeiro para começar a batalhar as coisas, né? Então, barato. Eu acho que isso que é legal, os caminhos, né? Os caminhos que não são esperados. Assim. Inesperados. Mas eu acho também que... A gente estava falando da sua infância agitada, e eu acho que a infância e a adolescência, o cara agitado, ele é mais criativo que os outros. E eu acho que é o laboratório do ator. A infância, todo ator que eu entrevisto, ele tem uma infância agitada, tem uma infância que ele é mais divertido do que os outros, enfim. Esse cara, eu acho que isso é o grande laboratório do ator. Sem dúvida. Da infância, né? Sem dúvida. Você deve ter muito disso até hoje, né? Eu acho que o ator ele é um estudioso, vamos dizer assim, ele passa a ser um profissional das emoções humanas. Exato. Né? Um ator é aquele ser que tenta reproduzir as várias possibilidades de emoções. Então, você se torna um apaixonado pelas emoções. Né? E você tenta descobrir essas variações de emoções que são infinitas. Né? As pessoas são diferentes, com sentimentos diferentes. As pessoas são únicas, né? Exato. Então, eu acho que quanto mais isso, claro, você vai descobrindo com o tempo, mas quanto mais coisas você vivenciar na sua vida, mais fica rico também a tua caixinha, vamos dizer. Exatamente. Assim, né? Então, se você... Milhões de coisas que eu já fiz foram coisas inspiradas em situações que eu já fiz também. Né? De repente, você está correndo, aí você pula um muro, é uma sequência. Você fala, pô, já pulei aquele muro mole quando eu era criança. Ou você vai fazer uma sequência de esporte que o teu personagem é um atleta, você fala assim, pô, já fui atleta. Aí você vai entrar num palco com 1000 pessoas ali esperando, aquela cortina se abre, e você fala, não, já tive no Campeonato Mundial de Taekwondo, entendeu? Numa situação que você não pode parar nem recuar, entendeu? Então, tudo você vai usando por um propósito. Inclusive, essa brincadeira do terceiro sinal, durante a minha vida inteira como ator profissional, eu sempre criei esse link do terceiro sinal do teatro
com a sirene que, na época, o Campeonato Mundial tinha, que era pé e começava, entendeu? Então, sempre foi uma coisa de não podemos parar, não podemos interromper, não podemos recuar, agora a gente vai, né? Então, e é uma delícia, né, essa sensação. Então, eu acho que, sim, as experiências na sua infância, na sua adolescência e na sua vida, na sua fase adulta, elas são muito, muito poderosas na carreira de um ator. Por isso também que eu acredito, né? Isso estou falando por mim, né? É o que eu acho, né? Por isso que um ator também tem que tomar muito cuidado quando ele se torna um ator de sucesso. Depois que ele se torna, ele chega lá, né? E ele tem todo mundo, de uma certa forma, admirando ele, gostando dele. Então, ele tem que encarar isso com muita humildade, com muita responsabilidade. Sabedoria, porque senão ele sai do que é essencial para um ator, que é viver, que é observar, que é conviver, que é ser curioso, e ele passa por um lugar de sou estrela, sou arrogante, sou não sei o quê. Quer dizer, ele nem sabe que ele é arrogante, ele se torna um arrogante. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Às vezes nem sabe o que é. Nem sabe. Então, a maior arma de um ator é a curiosidade, é o ouvir, é você estar ali junto com todo mundo, entendeu? E é uma delícia quando você percebe que você superou essas pegadinhas, né? Essas pegadinhas não entraram na sua vida. E aí fica gostoso. Aí fica gostoso, porque as pessoas, na verdade, só querem o teu sorriso, né? Às vezes querem só você tem uma empatia melhor do público, você tem um feedback maior do público, do fã e do público e de quem não é fã, que acaba virando por conta de um comportamento como esse. E isso é muito importante. Quando o artista chega naquele negócio de estou acima do bem e do mal, quando chega a pedir para a gente tirar a foto dele, inclusive, sabe? Aí tem de tudo, né? Aí você vai encontrar também vários. Aí você encontra de tudo um pouco. Aí é uma loucura, né? Porque aí, como a vida, né? São tribos também diferentes. A arte, ela proporciona também esse encontro das diferenças, né? Das diferenças. As pessoas são diferentes, né? Então você vai encontrar de tudo. Né? São diferentes, eu encontro de tudo. O nosso Instagram, na verdade, ele é um Instagram que ele é dedicado mais ao artista, não à vida do artista, não interessa. Casou, separou, brigou, foi mandado embora da novela, isso não interessa. O que interessa é a gente mostrar um festival de Gramado, que indicou muito você. A gente vai em todas as pré-estreias possíveis para a gente. A gente tem fotógrafos espalhados pelo Rio e São Paulo, e tem um amor muito grande pelo cinema, pelo teatro nacional e a teledramaturgia. Eu adoro novela. Eu sou um noveleiro, confesso. Quando eu não estou em casa, eu estou geralmente numa pré-estreia ou num evento que eu não posso deixar de ir. Enfim, eu volto à programação para assistir algumas novelinhas interessantes, bacaninhas. Vamos falar, antes de falar do seu começo, que foi em 1994, 2 anos depois de você ir para o Rio, cara. Olha só, hein? Já foi para a televisão em 1994. Exatamente. E foi para o Rio em 1992. Exatamente. 2 anos depois. Que tempo bom esse. Que já te encaminhava, já te puxava, já te abraçava, né? Digamos assim. Tem a Rio Heroes. E eu gostei demais disso aí. Da série? É a série. Pois é, rapaz. Essa série que eu acho que muita gente está acompanhando, principalmente os fãs do esporte, enfim. Mas essa série é jiu-jitsu, né? Sim. É o jiu-jitsu e o MMA, né? E o MMA. O universo é esse. Como é que é o Rio Heroes? Conta para mim, assim, esse mundo que é quase parecido, que o Taekwondo tem um... Eu acho que o Taekwondo, como o Karatê que eu fiz, tem uma dinâmica diferente. Sim. Né? Bom,
Vamos lá. Você falou aí de 70, né, em 94. Né? Em 94 eu fiz a minha primeira novela, que foi 74.5, Uma Onda no Ar. Você falando assim, você falou assim, poxa, foi rápido, né? Mas a gente que está aqui, naquela idade, aquela ansiedade, você acha que está demorando. Olha que louco, né, cara? 20 e poucos anos. Você e para mim foi, eu acho que foi rápido, mas eu lembrando e vivendo lá, voltando, eu lembro que parecia que demorava, entendeu? E eu lembro que quando eu acabei a escola de teatro, essa coisa toda, eu fui fazer uma peça com a Maria Clara Machado, que era o Diamante do Grão-Mogol. Aí depois fiz uma peça junto, A Gente Não Tem Cara de Babaca, e logo em seguida fiz o teste para essa... Fui fazer a Oficina da Globo e fiz um teste para essa peça, para essa novela, que seria a primeira novela produzida por uma produtora independente, que foi 74.5, Uma Onda no Ar. E tem histórias maravilhosas sobre isso, histórias incríveis, né? Foi sua primeira eu estava muito viciado em fazer cenas, porque eu estava fazendo a Oficina da Globo, né? E eu estava apaixonado por fazer cena, né? Então, virava à noite para chegar no outro dia com a cara toda destruída para imprimir uma coisa que o personagem podia. Aquelas coisas, um barato. Assim, essas né? coisas. Então, você está treinando. Você está ali exercitando, né? E aí eu fui fazer esse teste em que eu fui levar, na verdade, uma amiga, né? Fui dar uma carona para essa minha amiga, a Eliska. E aí ela falou, por que você não faz o teste também? Não, estou aqui de bermuda, camiseta. Não. Aí eu peguei uma calça com um amigo meu, emprestado, e um tênis. E aí, isso no Jardim Botânico, né? Lá na Globo, no Jardim Botânico. E aí fui para lá. Aí cheguei lá, acabei fazendo um teste. Foram 3 etapas de teste, assim, aquelas coisas todas, mas a etapa final, que era mais importante, era o Cécio Thierry, que era o diretor, tinha o Henrique Dias, que era o assistente do Cécio, e aí, que é o Kiki Dias, que é um ótimo ator e um ótimo diretor também. E aí, todo mundo chegando e sentando na cadeirinha, no teatro, e fazendo o seu texto para a câmera, né? E aí eu, que estava vivenciando aquela experiência de toda hora estar fazendo cena por causa da oficina, por causa do Tônio Carvalho, que foi um cara que me ensinou muito. Aí eu cheguei lá com o figurino do personagem, que eu achava que era o figurino do personagem. Cheguei com o colchão debaixo do braço, com um cenário. Montei o cenário no teatro, assim, o Cécio Thierry ficou me olhando, assim, tipo, o que esse maluco vai fazer? Montei ali o colchão, a cadeira, a posição. Ele falou ação, e eu comecei a fazer uma cena e com marca. Eu criei marca ali, não sei o quê. Aí acabou, o Cécio ficou olhando aquilo e falou assim, o que esse maluco está fazendo? Mas eu acho que ele viu que eu era ousado ali, sabe? E ele falou, vamos embora. Aí ele me chamou, eu passei no teste. Foram 3 atores que eu acho que passaram no teste na época. E fui fazer essa que seria a minha primeira novela. Primeira novela na minha carreira, assim, que foi super marcante. E aí, indo para Rio Heroes, que você estava falando, aí a gente pula aí, a gente vai lá para 2017 já. A gente sai de 1994 para 2017 ou 2018, alguma coisa assim. São 2 temporadas, né, de Rio Heroes. E isso foi uma coisa muito interessante, porque essa era uma série para Fox Premium. Isso antes das plataformas chegarem no Brasil. Então, antes de existir o que está acontecendo hoje, essa revolução no nosso mercado. E eu, contratado na Globo, e eu lembro que um amigo meu, Pablo Uranga, um diretor maravilhoso, falou assim, olha, tem essa série aqui, mas você não pode fazer, né? Aí deixa eu ler. Quando eu vi, era a história de um lutador. E eu, durante a minha carreira inteira, fiz tudo quanto é tipo de personagem, mas eu não tinha menos um lutador. Menos um lutador. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, eu preciso fazer isso. E aí foi quando eu falei com a Mônica Albuquerque, que era nossa diretora lá na Globo, e a Jazete, né, também. E aí eu falei, Jazete, eu preciso fazer. E aí foi aquela discussão, aquela coisa toda, mas elas me liberaram para fazer. Assim, de uma forma muito elegante, porque isso não se podia fazer isso, né? Não, você foi emprestado e você foi uma estrela na testa, porque você estava com a estrela na testa, porque a Globo não liberava ninguém para nada. Não liberava, mas a Mônica e a Jazete me liberaram para fazer esse projeto. Você não chegou a pegar a época de importante. A pequenininha, Guta? Você não chegou a pegar a época de Guta? Não peguei. Dizem que era maravilhosa.
Eu cheguei depois do Boni. Quando o Boni saiu, entrou Marluce, aí eu cheguei. A Guta era maravilhosa. Eu cheguei na Globo em final de 98. Aí que eu cheguei para fazer Chiquinha Gonzaga, a convite do Jaime Jardim, que foi um sucesso. Então, já peguei uma outra fase, mas, nossa, tive milhões de pessoas ali que eu tenho muita admiração, né? Aí Rio Heroes, Rio Heroes teve essa coisa sensacional, que foi contar a história de um lutador de jiu-jitsu que foi pro MMA, que é o Jorge Pereira, né? Uhum. Então, foi um trabalho muito legal, adorei fazer, um personagem diferente. Então, é isso que eu busco, né? Eu quero coisas diferentes, né? Eu quero desafios diferentes. Então, realmente foi um sucesso e eu fiquei muito feliz. Aqui, mas você tem diversos personagens e desafios diferentes. Confissões de Adolescente, Malhação, Chica da Silva, Mandacaru, Chiquinha Gonzaga. Que delícia deve ter sido fazer Chiquinha Gonzaga, hein? O Cravo e a Rosa, que você está no ar como professor, o professor meio sem vergonha, né? Um sapeca. Safado, né? Um safado. Meio safadão. E teve, olha, Salve Jorge, Orgulho e Paixão, também um espetáculo de obra. Né? Salve Quem Puder. Teve América, teve Casa das Sete Mulheres, teve América, você fez um personagem. Teve a Padroeira, teve coisa pra caramba, teve muita coisa. América foi um personagem muito interessante. Que você fez com a Eliane Giardini. Sim, exatamente. E aí teve a torcida do público, né? Foi uma loucura. Fizeram todo mundo sofrer até o final da novela para ficar assim, só no final da novela, exatamente. Caramba. Né? Foi Glória Pérez, se eu não me engano, foi Glória Pérez que escreveu. Exatamente. Mais. Eu fiz 3 novelas da Glória Pérez, né? E tenho maior admiração por ela. Eu acho que eu tive muita sorte também, né? Porque logo depois da minha primeira novela, que foi 74.5, eu depois fui para Buenos Aires fazer uma novela chamada Antônio Alves Taxista, em que eu fazia irmão do Fábio Júnior. Isso, e foi no SBT. Então, eu fiquei durante um tempo lá em Buenos Aires, e foi maravilhoso, assim. E lá, o supervisor, olha que legal, o supervisor dessa novela era o Valcir Carrasco, lá em Buenos Aires. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, acabando esse trabalho, né, eu recebo um telefonema do Walter Avancini, me chamando para fazer. Eu nem acreditei, porque o Walter Avancini é o maior diretor da história da televisão brasileira, né? Sim. Me ligou, falou comigo. Eu morava em Botafogo, assim, atendi o telefone, era o Pilar, que era assistente dele, falou: olha, a Avancini quer falar com você. Aí ele perguntou assim: Murilo, acabou o seu contrato com o SBT? Eu falei: acabou. Aí ele: sopa com mel. Vem para cá que eu tenho um presente para você. Aí peguei o carro, fui correndo lá encontrar com o Avancini, tivemos uma conversa e ele me deu esse presente, que foi o Martim, em Chica da Silva. E Chica da Silva veio a ser uma das novelas mais famosas da história da nossa dramaturgia. E essa coincidência de ter sido... era o Adam Angel, que depois a gente descobriu que era o próprio Valcir que estava escrevendo essa história famosa, né? Então, cara, foi assim... Martim das Dores, né? Aquele casal romântico, né? Romeu e Julieta, aquela coisa toda, né? Foi um marco, assim. Aí depois eu protagonizei Mandacaru. Então, eu acho que, assim, eu tive muita sorte, né? Então, logo no início da Globo, o retorno do Walter Avancini depois para fazer o Cravo e a Rosa, que foi um clássico, se tornou um clássico, né? Automaticamente, assim. E aí, eu acho que tiveram várias novelas de muito sucesso, né? A própria Casa das Sete Mulheres, assim, é um acontecimento, né? Casa das Sete Mulheres. América foi um acontecimento. Sabe assim, então tiveram personagens, próprio Caminho das Índias também, que eu entrei no meio, mas foi um mega sucesso, ganhou o Emmy. Araguaia, que eu protagonizei, foi indicado ao Emmy também. Desejo Proibido, que foi uma novela da Seis que eu protagonizei e que ela não teve assim um sucesso de audiência tão grande, mas ela teve uma repercussão de críticas positivas. Eu lembro dessa novela. Cara, essa novela foi uma das novelas com mais nota 10 assim, de todos os tempos. Assim. Foi uma novela... Era linda. Foi a última novela do Marcos Paulo e a última novela da gestão do Mário Lúcio Vaz, entendeu?
foi um barato. Então, assim, eu tive muita sorte, né? Muita sorte. E agora, no momento também muito especial, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não é sorte, não, é talento mesmo, sabe? É o mundo conspirando a favor do talento, cara. Não é sorte, não. É porque Obrigado. Realmente você é um sujeito talentoso, viu? Obrigado. Eu gosto de desafio. Exatamente, gente... seus papéis em todas essas essas produções que somam 33 na televisão, acho que já foi mais, eu não sei se está bem atualizado isso, são 33 mesmo? 33 produções, cada um personagem diferente, totalmente diferente do outro, oposto do outro. Isso que o ator vive é um negócio... Como é que é sair da pele de um, entrar na pele de outro, logo a seguir? Porque seu caso foi meio assim. Logo a seguir, terminava uma e começava outra. 94, 93, 94, 95, depois 2018, 20, 22. Quer dizer, é quase, praticamente, sai de um e entra no outro. Foram, assim, eu acho que, por exemplo, Chica da Silva e Mandacaru, a gente não teve nenhuma pausa. O Cravo e a Rosa e a Padroeira, nenhuma pausa. Então, tiveram muitas novelas que eu acabei e comecei outra. Então, você tem aí uma necessidade muito grande em mudar. Você precisa mudar. Total. E aí, a gente, por exemplo, aí a gente tem todo esse nicho ali, esse trabalho com o Walter Avancini, que a gente trabalhava muito numa coisa chamada essência do personagem, né? Qual que é a sensação que movimenta esse personagem? Então, a gente define como é esse cara. Esse cara é um cara melancólico. Ele é um cara melancólico. Então, como é que é o sorriso de um cara melancólico? Como é que um cara melancólico, por natureza, sobe num cavalo? Como é que ele abre uma porta? Como é que ele se declara para uma mulher? É totalmente diferente de um cara guloso. Um gestual, né? Então, assim, quando eu saí de Chica da Silva, que era um personagem que a gente definiu a gula como se fosse a essência da vida dele. Era um cara que parecia que o mundo ia acabar. Então, ele precisava... Tinha muito a ver comigo, né? Acho que o Martim tinha muito a ver com o Murilo também, né? Tipo, tava querendo abraçar o mundo. Né? Então... e aí acabou esse trabalho. Como diferenciar? E o Avancini falou assim, vamos agora ao contrário disso. Vamos fazer um Tenente Aquiles, em Mandacaru, melancólico. Ele não sorri assim, né? O sorriso dele é mais sutil. Em vez dele falar com muita energia, muito rápido, vamos falar um pouco mais pausado, um pouco mais grave, um pouco mais contido. Sabe assim? Então aí você vai diferenciando, né? E aí quando você pega já o jeito do personagem, o jeito de andar fica diferente, o jeito de beijar a menina fica diferente, o jeito de subir no cavalo, o jeito de brigar, entendeu? Então você vai diferenciando e você precisa diferenciar um do outro, né? E aí você vai descobrindo. Porque o personagem tem que passar como ele é através da tela. A gente tem que sentir aqui do lado de cá qual é a do seu personagem, a que veio, né? Como ele é. Exatamente. Então, eu acho que isso, quando você emenda um trabalho no outro, você tem que se preocupar ainda mais com isso. E aí, junto disso, eu estou falando de coisas internas, né? Mas junto disso, você tem o visual. Um pode ser louro, o outro pode ser moreno, um pode ter o bigodinho, o outro pode ter a barba, um pode ter o cabelo arrepiado, o outro cabelo grande. Aí você, quando coloca a roupa, aí vira um personagem. Então, mas eu acho que o ator tem que se preocupar com todos esses elementos. Inclusive, o ator, ele também é ele é, junto com o autor, um criador desse personagem. Sim. Né? Porque aos poucos ele vai virando você. Ele vai tendo as suas identidades ali estabelecidas, né? E o visual disso é fundamental. Então, um bom caracterizador, ou você se preocupar com isso, também é fundamental. Né? Então, eu agora vou fazer um filme chamado Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez. É um filme no Rio Grande do Sul. Então, assim, é o segundo filme que eu faço com Tabajara Ruas, que é um grande escritor gaúcho e um grande diretor, um cineasta.
Essa turma do Rio Grande do Sul é fantástica. Fantástica, fantástica. Então, assim, por exemplo, eu tenho que fazer um personagem diferente do que eu fiz o Major Ramiro, que foi na cabeça de Comerciante Saraiva, que eu faço o Major Ramiro. Tem que fazer um personagem diferente do Coronel Corte Real, que eu fiz na Casa das Sete Mulheres. Sim. Então, eu tenho que fazer um outro cara. E isso vem junto com o tipo físico, com a estética dele, né? Então, faço agora o Juvencio Gutierrez, que é um contrabandista. Então, um cara que vai estar sempre com um poncho negro, com um chapéu preto, uma pele muito queimada, calos grossos na mão, a sua pele, sabe, seu corpo queimado de sol e, ao mesmo tempo, um corpo de quem passa por várias situações, algumas cicatrizes, entendeu? Então, a gente está criando esse personagem. A gente vai rodar agora, setembro e outubro, lá em Cacequi, no Rio Grande do Sul, perto do Uruguai, entendeu? Então, é um tesão, é um tesão. Então, é um tesão mesmo, né? É um tesão. Antes disso, para você ter uma ideia, eu estava fazendo bar no Rei do Show, um musical da Broadway, que a gente ficou em cartaz agora 2 meses aqui no Rio de Janeiro, 2 meses em São Paulo. Um espetáculo, assim, lindíssimo. Por isso que eu estou falando, a gente dá sorte também. A gente trabalha, mas a gente dá sorte. Porque o espetáculo é um show. É um show, assim. Eu nunca vi tanta gente talentosa reunida junto. Seja na coreografia, na iluminação, na direção, o elenco, sabe, o visagismo. É uma coisa assim que eu fiquei... Foi meu primeiro musical, né? Assim, nesse padrão Broadway. Eu perdi. Né? Então, assim, eu andava numa corda bamba, eu cantava, dançava, fazia acrobacia, tinha comédia, tinha drama. Foi um exercício único, um dos maiores desafios da minha carreira, sabe? E estamos aí indicados a todos os prêmios. Estou indicado lá o Prêmio Bibi Ferreira, que é o prêmio mais importante de São Paulo, indicado aqui no Rio de Janeiro, o Sesgra Rio, que é o mais importante do Rio. Então, assim, estou muito feliz com esse trabalho, sabe? Então, a gente está exercitando, né? E aí vem uma coisa, de repente, imprevisível na minha carreira, né? Que é estar hoje junto com essa equipe da Warner Bros. Discovery, essa plataforma que é a HBO Max, em que voltamos de Gramado agora há pouco, exatamente nesse painel que a gente foi falar sobre isso, por que os talentos estão indo para o streaming, esse movimento diferente agora com as plataformas, quer dizer... Aí, de repente, eu vou apresentar a Ponte, The Bridge Brasil, na HBO Max. Quer dizer, eu viro um apresentador, mas dentro desse programa também, esse apresentador, ele é um personagem, né? Ele é um narrador, essa narração é um personagem. A Ponte, né? Porque eu acho que, para quem ainda não assistiu, está disponível na HBO Max. São 8 episódios e são pessoas totalmente diferentes, né? Daniele Vinitz, Badawi, Pepita, Polimarinho, quer dizer, várias pessoas diferentes se encontram numa casa de madeira no meio da floresta atlântica. E elas precisam conviver juntas. Quem eu entrevistei que fez parte? Quem eu entrevistei foi o Rodrigo alguma coisa. O Rodrigo Gianetto? Foi o Rodrigo Gianetto. É o diretor, não. Seria esse? Não. Eu entrevistei um dos participantes. Um dos participantes. Mas aí não, foi incrível, assim, porque misturava, eram vários perfis diferentes, e eles precisavam, nessa experiência, construir uma ponte de 300 metros para chegar numa ilha. Tá aí. E lá nessa ilha você tem a premiação. Só que a ponte, na verdade, é uma metáfora. A ponte, ela é uma metáfora das pontes que você construiu ou vai construir na sua vida. Porque ali é um jogo de união, não é um jogo de competição. Só que quando eles percebem isso, eles já criaram um conflito. Entendeu? E eu sou ali um personagem, entre aspas, porque eu sou um narrador, mas eu sou o mestre dos magos. eu vou soltando esses dilemas ao longo do programa. Né? Então, cara, se você não viu ainda, assista. Eu vou assistir. Porque virou um sucesso de crítica, de público. As pessoas falam que é o melhor reality já feito no Brasil. Não sou eu que estou falando, não. São as pessoas e são os críticos que escreveram. São 8 episódios, na HBO Max está disponível, então quem não assistiu... Eu estou doido para assistir. Eu estou doido para assistir, mas eu tenho uma seleção, porque eu fui assinando tudo quanto é plataforma de streaming. Então, a gente vai fazendo... Eu estou dando preferência às produções nacionais. Sim, perfeito. Porque, cara, eu amo as produções nacionais.
Eu amo o ator, o artista brasileiro. Ele é um artista diferente de todo o artista do mundo inteiro. Eu vejo assim. E eu não sei se por a gente levar tanta coisa, mas o artista ele tem uma vivência. É um afeto. É um afeto, uma coisa diferente. O brasileiro, eu acho que assim, temos muitos defeitos, né? Sabemos disso, né? Mas assim, uma das maiores qualidades do brasileiro, eu acho que é o afeto, né? É o afeto. A gente é do abraço, a gente Por isso que o brasileiro é feliz no amor, entendeu? O brasileiro transa bem, o brasileiro se diverte. O brasileiro é do toque. A gente não economiza. E eu acho que um ator é isso. Lá fora é um problema. Você vê que lá fora, no mundo, quando a gente viaja, eu acho que a gente ainda não explorou o nosso potencial, né? Eu acho que a nossa capacidade de conquistar o mundo, entre aspas, né? Conquistar afetivamente, ainda estava quase acontecendo lá atrás. Teve um momento que o Brasil estava muito aberto para o mundo, né? Mas eu acho que ainda vai chegar esse momento do brasileiro ocupar o verdadeiro espaço, entendeu? Agora está todo mundo se retraindo de uma forma tão boba, tão absurda, enfim, mas queria que voltasse esse tempo em que a gente tinha mais afeto pelo outro. Eu acho que vai voltar. Eu acho que vai acontecer. Eu tenho muita fé nisso. Eu acho que vai acontecer. Que volte. O brasileiro tem isso. E eu acho que na arte a gente... Por isso que a arte ela é tão fundamental para a gente, né? Não para mim, que vivo dela, mas assim, para quem consome a arte. Quem consome, é fundamental. A cultura, a arte, ela representa o que o povo é. Né? Assim, tudo que você caracteriza como arte, na verdade, é a representação da história de um povo, né? Está contado ali através da sua arte, dos seus artistas. Exatamente. Então, só um minutinho, Murilo. Se você entrar aí na Capas Portfólio, você vai ver o menino que tem a camisa aberta, que eu quero falar para ele quem é, gente. Porque não me veio à cabeça. São muitas entrevistas. Eu acho que a sua é a 100ª, desde que a gente começou a inventar essa história de entrevistas. E como estava no meio da pandemia, e fazer capas, como estava no meio da pandemia, eu falei assim, a solução vai ser por internet. E nunca mais saí disso. Eu também estava com a tosse assim, tá? Nossa, eu tô mal. Tô tomando antibiótico. Aí você corta. Quando tiver aquela tosse lá, você dá uma cortadinha aí. Depois você não tem problema, não. É meu filho. Aqui somos uma família que trabalha juntos. É meu filho que edita. Como é que é o nome dele? João Paulo. Abração, João Paulo, para você aí, cara. Trabalho em família, assim que é bom. Trabalho em família. O outro trabalha no Twitter, o João Alberto trabalha no Twitter, e o outro edita as nossas entrevistas. Legal, muito bom. Por aí vai. Eu acho muito gostoso trabalhar, porque meus filhos são ótimos. Será que esse integrante que você falou, talvez seja o Fábio? Fábio Beltrão. Acabei de saber aqui agora. A gente não lembra, né? Porque você falou camisa aberta, eu lembrei do personagem. Ele. Cada um tem um jeito lá. Exatamente, o Fábio Beltrão adora mostrar os peitinhos. Super gente boa, exatamente. Não, nós ficamos amigos depois. Ele gosta de mostrar... Eu falo, você gosta de mostrar seus peitinhos para todo mundo? Mas, enfim, eu estou para assistir, porque ele já havia me contado que era um reality diferente. Era uma coisa diferente. E você agora me dizendo... Eu estou para assistir. Está na minha lista de produções nacionais para assistir, porque eu assisti todas. Ótimo. Não, pode ir sem medo e vai assistir com a família. São 8 episódios que vocês não vão... você vai querer assistir 3 logo de cara, entendeu? Porque tem muita coisa diferente. O final é inesperado. Já vou te avisando, mas não vou falar nada mais. E os personagens, né? Eu acho que a escolha dessas pessoas foi uma escolha especial para esse momento que a gente está vivendo. Foi especial.
Murilo, você acha que as obras não são mais como eram quando você começou? As obras te davam, agora são fechadas, te davam um tempo de você ter o feedback do público, e aí o autor tinha um tempo de investir mais no seu personagem, né? Tinha toda aquela história da troca com o público, da imprensa, as obras são fechadas. Você acha que isso, de certa forma, foi bom? Foi ruim? Acho que foi bom. Foi bom, né? Sim. Eu acho que é claro que uma novela, enquanto obra aberta, e um personagem que está fazendo muito sucesso, e o autor quer escrever mais para ele, legal, isso é bacana, isso é válido, né? Mas às vezes isso vira assim um amuleto, né? Vira uma bengala, sabe? A pessoa, às vezes, eu acho que a pessoa, o autor, o escritor, o roteirista, ele tem que primeiramente se garantir no texto, né? O tempo tem que ser perdido antes de ser produzido esse trabalho no texto, na sua história, né? Então, se ele tem uma história boa, com personagens bons, e depois ele chama bons atores, Sim. a tendência é dar certo. Pode ser que um personagem vire mais sucesso do que o outro, natural. Mas você não precisa ter... não precisa ser dessa forma. Eu prefiro, particularmente, você receber uma obra em que você sabe como é o começo, como é o meio, como é o fim dele. Porque aí você, enquanto artista, você trabalha melhor. Entendeu? Agora, se você assim, não sabe para onde vai esse personagem, é um tiro no escuro. Entendeu? Exato. E algumas novelas viraram isso ao longo do tempo. Um tiro no escuro. Sacou? Então, eu acho, e foi acho muito, um ponto positivo. E orientada pelo público. E alguns personagens ficavam mais tempo no ar em detrimento de outros. Então, aí é que... isso. Olha só. Fica um time A e um time B, digamos assim, né? Time A e um time B. Eu acho assim, a história sempre mostrou que o cinema sempre contou ela em 2 horas, né? Exatamente. Então, você sabe que uma boa história você pode contar em 2 horas. Exatamente. E uma novela, você tem que contar a mesma história, talvez, de um filme em 10 meses. Então, já imagina, é um trabalho gigantesco. Gigantesco. As plataformas agora, a HBO Max, vai fazer novela. Né? A gente tem projetos já barato, cara. Caminhando, mas vão ser novelas de 45 capítulos, né? 40, assim, entre 40 e 50, né? Suficiente. Eu acho também. Eu acho suficiente. Então, acho as microséries, as minisséries, ou como sei lá queira chamar, são melhores. Contou a história, pronto, acabou. Não precisa aquele alargamento e chega na novela, no final da novela, você já não tem mais o que dizer. O mal morre. Exatamente. A gente sabe que o E mal morre. Eu acho também que você, por exemplo, eu lembro disso, né? Por exemplo, o Wilker, José Wilker. Cara, que é mais talento do que esse cara. Nossa. Né? Quer dizer, um cara super importante. Eu lembro dele fazendo novela, depois já, né? Novela que o personagem estava ruim. O personagem estava ruim porque o autor não escreveu direito. Mas como é que você não escreve direito para o Wilker? Entendeu? Quer dizer, cara, como você não escreve direito, meu irmão? Pelo amor de Deus. A trama foi para um lado e ele ficou sem fazer, e aí. Entendeu? Então, eu acho que isso é bom. Eu acho que o autor ter essa responsabilidade de se garantir na sua história, eu acho positivo. Não vejo um problema. Uma série assim. Game of Thrones. O cara ele escreveu os episódios e, entendeu? E de repente ele foi gravando tudo. Aí na próxima temporada ele viu, de repente teve coisas que foram impressionantes. Aí de repente ele pode até valorizar um pouco mais, mas vamos usar o talento a favor do talento, né? É melhor. Exatamente. Eu, particularmente, prefiro as novelas curtas, prefiro as séries às novelas. Tivemos séries... Agora, acabei de ver As Filhas de Eva, que eu não tinha visto na Globoplay. Vi As Filhas de Eva, que é uma série espetacular, com minhas amadas... Direção do Léo Nogueira, né? Vanessa Giacomo, com Renata Sorrah, Giovanna Antonelli...
E, quer dizer, time de primeira um timaço. E eu já entrevistei 2 delas, já, né? 2, E, enfim, maravilhoso. Terminou, acabou ali e tal. Se tiver uma segunda temporada, já vem uma outra segunda temporada, tudo bem. Mas é isso que eu gosto, porque a novela tem esse grande defeito. Quando chega nos capítulos finais, a gente já sabe que o malvado morre. Eu queria ver o malvado ir para a cadeia, meu irmão. Eu queria ver o malvado pagar. Então, eu acho que é essa leitura que você que é totalmente quebrado nas plataformas, né? Então, quando a gente vai lá para HBO Max e você pega lá o Game of Thrones, estou falando disso porque a Casa do Dragão, né? Que é a Guerra dos Tronos, Sim. antecede ao Game of Thrones, né? E o primeiro episódio foi agora no domingo, que foi meu aniversário, dia 21 de agosto, entendeu? Leonino aqui, penúltimo dia de Leão. Então, eu assisti agora e fiquei impressionado, né? Impressionado. Por quê? Já no Game of Thrones, você vê que ele mata todos os personagens que o público se apaixona. Entendeu? Mas isso já estava escrito, isso já estava programado. Então, aparece aquele cara que você acha que é incrível, que é heróico, arrancam a cabeça dele. Aquela mulher que não sei o quê, matam ela. Aí você fala, caracoles. Então, é muito bem escrito, é muito bem feito. Então, eu acho que a gente tem que sair do lugar comum, né? Eu acho que a função é essa, né? Sair do lugar comum, senão você já sabe como vai ser. Exatamente. E as plataformas de streaming vieram para ficar, com certeza, e vieram para dar chance a mais atores e atrizes, que nós temos diversos talentos por esse Brasil afora, e tira um pouco só uma TV fazendo novela, só uma TV fazendo uma coisa, nada contra qualquer TV, mas tira um pouco desse monopólio de novelas, de séries, de uma TV. É o meu pensamento. Sim, sem dúvida. Hoje é um momento de celebração. Essa que é a verdade. Porque você tem as antigas oportunidades e agora as novas. Exatamente. Então, nunca foi tão bom para o talento como agora. Exatamente. Então, é claro que, sim, nem tudo é fácil, nem tudo é simples. Você tem que continuar batalhando as coisas todas, né? Mas eu acho que você pode ter nas suas mãos também a oportunidade de ir atrás de bons conteúdos, de você descobrir esse conteúdo, de você ser um produtor executivo, de você buscar um projeto, de você se associar com uma pessoa que vai escrever uma coisa que você pode direcionar de repente, ou que você tem ideia junto com essa pessoa. Então, você tem várias possibilidades, né? Então, você produz também, Murilo? Sim. Eu hoje na HBO Max eu tô lá, né? Tô lá no time mesmo, né? Então eu sou que legal, você faz parte do time. Eu sou um desses talentos que estão lá, contratado, tudo. Mas a minha função também é essa. Minha função é a gente levar esses produtos, levar alguns produtos assim que a gente consiga emplacar com eles, né? Eu acho que esse vai ser o meu maior prazer agora. Então, quando eu falo da Ponte, a Ponte de Bruges Brasil, esse foi o meu primeiro desafio lá. Eu fico muito feliz que foi um sucesso, porque também é um alívio, né? Porque você não sabe como vai ser recebido. Então, você saber que você fez um produto de qualidade te deixa feliz, né? Então, eu acho que ser chamado de volta, né? Quer dizer, agradei, meu irmão. Não, eu acho que esse que é o nosso compromisso, assim, você fazer coisas com qualidade, com relevância, sabe? A HBO tem essa marca aí estabelecida com carimbinho de qualidade. Então, é isso. A gente fazer... A novela que a gente ia fazer agora chamava Segundas Intenções. Foi adiada, mas vai ser feita. Tem vários projetos já para acontecer. Pelo título, deve ser uma coisa boa. Sensacional. Então, tem várias coisas aí para acontecer. Então, eu acho que a ideia é essa, sabe? Assim, em Gramado, o Gramado agora foi exatamente isso. Foi um palco assim de vários encontros. Então tem várias coisas, tivemos várias reuniões assim de negócio, junto com a Mônica Albuquerque, que é a nossa head de gestão de talentos e de novelas para o Warner Bros. Discovery, né? Ela estava lá também. Ela é maravilhosa, né?
ela foi minha chefe na Globo e agora minha chefe na Warner, né? Então ela estava lá exatamente para desmistificar um pouco esse papel, porque, na verdade, ela está ali com a lanterna abrindo novos caminhos, né? Batalhando por novos caminhos. E é o momento da gente, todo mundo, se unir, né? Para você descobrir novos projetos, grandes projetos, e que pode vir desde um autor, desde um diretor, desde uma produtora, e desde um talento, desde um ator, né? Então, lá foi muito isso. A gente juntou equipes, conversamos muito, assim, sabe? Então, de lá já nasceram frutos interessantes. Pois é, então esse ano de Gramado foi diferente dos outros anos anteriores. Esse ano veio boas novas para todo mundo. Ficou. A última vez que eu tive em Gramado, eu acho que foi a última vez que teve Gramado presencialmente, foi 2019, né? Então, 2019. Acho que parou e agora voltou. E Gramado é demais, né? E voltou com essa coisa, voltou com os streams também, né? Com essa discussão sobre a gente teve ali um evento, vamos dizer assim, chamado Entre Fronteiras, que o Zeca Brito estava organizando, que é um gaúcho, que é um cara maravilhoso, e que ele organizou, né? Então, essa junção das pessoas. Então, por exemplo, teve um painel lá incrível, um painel da Mônica Albuquerque com a Malu, da Amazon, né? E uma outra menina da Suflix, que é uma plataforma gaúcha, né? Então, eram as três falando do poder feminino nos streams. Cara, foi incrível. Legal. Foi um papo, assim, exatamente desmistificando tudo isso e mostrando, assim, o momento das mulheres, né? O momento realmente... São números, né? Então, quando você contrata uma equipe, tem que contar quantos homens tem, quantas mulheres tem, né? Quer dizer, então, hoje a gente chegou nesse momento com esse olhar. Então, nossa, grandes empresas hoje estão sendo comandadas por mulheres. Né? Então, esse foi um painel muito interessante. Muito interessante. Vale a pena dar uma conferida aí, quem gosta do assunto. Acho que a Malu e a Mônica e a menina da Suflix deram para gente ali esclarecimentos, né, muito, muito relevantes. Puxa, que bom. Olha, eu tenho muita coisa para perguntar, mas já estão fazendo sinalzinho aqui, nós conversamos bem, né? Foi bom, né? Conversamos bem. Trocamos uma ideia. Que legal, sabe? Entrevistar você. Muito obrigado pela sua gentileza. Murilo, olha, estamos com as portas sempre abertas. Tá bom. Você tem um site, me falaram, tem um site, né? Não, o site é um institucional. É um site institucional. Eu vou entrar lá para ver hoje. Tá bom. Vou ver seu site. Agora, a Portfólio está de portas abertas para você, para a HBO, para qualquer coisa, para as pré-estreias. Estamos sempre, sempre, sempre dispostos a falar da arte brasileira, que é muito importante. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Um abração aí na sua família. Desejo só sucesso aí para vocês, tá? Obrigado. Foi um prazer a gente trocar essa bola aí. Queria convidar todo mundo também para assistir lá a Ponte de Bruce Brasil, que está lá disponível na plataforma. Vale muito a pena ver. E avisar o pessoal de Portugal que eu estou indo para Portugal. Nós temos muitos seguidores em Portugal, rapaz. Né? Muito legal isso. Vou receber um prêmio lá, rapaz. Acredita? Dia 1º de outubro. Fiquei muito feliz. E muito feliz de ter conversado com você. Eu quero foto aí desse prêmio. Vem cá, e falar em prêmios, a gente não falou. Tem muito prêmio aqui, rapaz. Tem muito prêmio. Melhor ator, Festival de Cinema da Lapa, primeiro lugar na primeira edição do Faustão não sei o quê, melhor ator do Festival de Cinema de Natal, com Vazio. Tem muito prêmio. Estamos aí na luta, né? Maravilhosa. Estamos aí na luta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para lá de 12 prêmios, 13 prêmios. Olha. Muito feliz. Né? Muito feliz. E com o Barno agora a gente teve, acho que estou na 4ª ou 5ª indicação por esse trabalho que também me deixou muito feliz, assim, sabe? Mas cara, só alegria. Gratificante, né? O embaixador do Taekwondo também não decepcionou a turma do Taekwondo. É embaixador
E é um excelente ator, do qual eu sou muito fã, confesso. Obrigado. Sou muito fã. Obrigado. Você está sempre lá no portfólio. Eu te sigo, você me segue, hein, rapaz? Tá lá. bom, tá bom. E parabéns, dá um beijo na sua família linda, na sua mulher linda, Obrigado. nos seus filhões lindos. Tá? Muito obrigado, sucesso, tá? Sucesso, sucesso. Manda Beijo. notícia. Fica com Deus. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.